Ô Claudinei, esse empate acho que dá para ser considerado um resultado positivo, né? Pela campanha que faz o Corinthians, poucas equipes nesse campeonato vão conseguir tirar pontos. E o que é a avaliação que dá para fazer desse resultado e da atuação do Avaí, depois de algumas chances que o Avaí teve, algumas chances que o Corinthians também teve, e um jogo bastante aberto? Não, eu acho que você está correto. Eu acho que quarta equipe que tira ponto do Corinthians no campeonato, né? Estamos na 15ª rodada, é isso? 15ª rodada, só 4 equipes tiraram ponto do Corinthians. Nós, na situação que a gente está, a gente precisava da vitória, mas a gente sabia que ia ser difícil, a gente sabe da qualidade do Corinthians, do trabalho que o Fábio está realizando lá, né? E fizemos um jogo, dentro da nossa proposta, um jogo igual, né? A gente conseguiu criar algumas chances, lógico que o Corinthians teve mais posse de bola, né? No final do jogo a gente sentiu um pouquinho o desgaste da sequência de jogos que a gente teve, sem tirar o mérito do Corinthians, das jogadas que eles fizeram, mas a gente jogou aqui na quinta-feira, né? O limite mínimo para intervalo mínimo de jogo são 66 horas. 68 horas depois a gente estava entrando do outro lado do país, em campo, para enfrentar o Bahia. Saímos de lá, nosso jogo acabou 9 da noite, 70 e poucas horas. Estamos entrando aqui para enfrentar o Corinthians, 72 horas. Atravessamos o país de novo. Então isso aí no final acho que pesou um pouquinho a perna. Mas assim, não sem tirar o mérito do Corinthians, as chances que eles criaram no final do jogo. Eu acho que as principais chances no final foram deles, né? Mas a gente... Antes deles terem aquelas chances no final do jogo, a gente teve uma com o Joel, teve uma com o Simeão, né? Tivemos algumas boas pontadas ali que a gente poderia ter aberto o placar, mas é assim, é um jogo igual. As equipes vão trocar oportunidades, as duas equipes se mostraram muito organizadas defensivamente. E alguns detalhes a gente tem que corrigir, como sempre, e vamos corrigir aí nesse pouco tempo até o jogo de domingo. Mas eu estou satisfeito com o rendimento da equipe, né? Não com o resultado, que a gente precisava vitória. Eu não acho que o resultado foi injusto, não. Acho que o empate ficou de bom tamanho porque foi o jogo. Mas a gente sabe que o Avaí necessita ganhar para sair dessa situação incômoda. Claudinei, a gente viu no começo do jogo, né, em determinados momentos, o Corinthians tendo um pouquinho de espaço, mas logo o Avaí já ajustou isso. E depois a gente viu você invertendo os lados do Júnior Dutra e o Juan. E na primeira oportunidade, o Dutra já fez uma virada de bola para o Juan, que criou uma boa oportunidade, né? E a gente viu que o time respondeu rápido naquele seu ajuste. A gente tem que ir ajustando de acordo com o que o jogo vai se apresentando. A gente sabe da dificuldade, a gente sabe que o Corinthians... Os extremos do Corinthians jogam bem abertos, justamente para fazer você abrir a tua linha de 4. Então a gente está preocupado o Leandro não sair muito antes e abrir aquele espaço para o jogo, para o Rodriguinho receberem a bola entre o Alemão e o próprio Leandro. Então a gente foi ajustando, as coisas vão acontecendo no jogo, a gente já vai orientando, vai procurando ajustar. Essa situação do Dutra com o Juan, o Juan infelizmente não dominou a bola tão bem quanto está acostumado e quanto queria dominar a bola, não conseguiu fazer o gol. Mas assim, fomos intensos, criamos algumas situações, o Corinthians criou algumas, né? Foi um jogo que a gente trocou oportunidades, trocamos momentos em que uma equipe teve melhor que a outra. E a gente vai ajustando, assim, futebol, como eu falo, não tem tempo técnico, apesar de ser um jogo, um campo gigante, torcida gritando, o treinador não tem a oportunidade de chamar a sua equipe e organizar. Então, sempre que para, a gente chama um jogador, passa alguma orientação. Eu acho que a marcação melhorou. No segundo tempo, a gente evoluiu no sentido da bola entrar menos no jogo. No primeiro tempo, a bola entrou muito ali no jogo, ele conseguia dominar, fazer o pivô com muita facilidade. A gente corrigiu isso, a gente procurou fechar mais ali, ocupar mais aquele espaço, ou o Simeão ou o Júlio, para aquela bola não entrar no jogo, porque era uma situação muito perigosa para nós. Foi indo ajuste. Acho que a gente fez um belo jogo, acho que não tem muito o que falar com relação à qualidade do adversário, né? Claudinei, queria saber da tua parte, até pela estratégia que foi adotada, que tu conseguiu neutralizar o Corinthians, e a gente viu o Corinthians fazendo coisa que não faz, ter que propor o jogo e ir para cima, e vocês responderam conforme o adversário jogava. Mas muito se falou, principalmente nos últimos jogos, da postura do Avaí, que joga para frente, uma postura de jogar em casa, uma postura de jogar fora, e tu já demonstrou ter ficado satisfeito com esse jogo reativo e tal. Eu queria que a partida de hoje, o desempenho de hoje, te confirma um pouco mais ainda essa postura do Avaí jogar, Claudinei? Eu acho que a gente tem que estar organizado sempre, né? Sempre. Eu acho que a postura nossa tem se mostrado eficiente, né? E em alguns momentos que a gente abriu mão dessa postura contra o Fluminense, antes da gente sofrer o gol, a gente tinha tido 3, 4 chances de gol, depois sofremos o gol e desorganizamos para querer empatar, tomamos um segundo, e o jogo do Curitiba foi igual, né? A gente optou por um time um pouquinho mais exposto, né? Tentamos propor o jogo, sofremos um gol, empatamos, logo em seguida tomamos um segundo gol e desorganizou o problema. Então a proposta nossa, independente de estar com as linhas mais altas ou mais baixas, né? A gente tem que estar sempre com as linhas muito próximas, para tirar o espaço do adversário. A gente está disputando um campeonato onde estão os melhores atacantes do país, né? E com muita qualidade de finalização do último passe ali no último terço do campo. Então a gente tem que estar sempre muito bem organizado. Se a gente desorganizar, se a gente sofrer um gol, 2 gols, é difícil que a gente faça 2, 3, porque as equipes também marcam muito bem.
Então eu acho que para esse jogo do Corinthians não poderíamos ter outra proposta, não poderia, o Corinthians gosta, como você falou, de jogar no contra-ataque, a gente não poderia deixar o Corinthians jogar na forma que eles preferem. E aí eu ia abrir mão de jogar da forma que eu prefiro, contra o melhor time do Brasil, jogar do jeito que eles gostam, quer dizer, ia ser um prato cheio pro Carille e para a equipe do Corinthians. Então a gente acabou sendo mais reativo, fomos mais reativos, mas nem por isso deixamos de criar, deixamos de chegar, deixamos de ser efetivos. Infelizmente a bola não entrou. Claudinei, desde aquele jogo contra o Botafogo, tirando a partida contra o Curitiba na semana passada na ressacada, aquela derrota, o Avaí tem tido boas atuações e tem tido bons resultados também, podemos dizer assim, apesar daquele empate com a Ponte Preta também na ressacada. Mas é um sinal de que demorou um pouquinho, mas o time começou a engrenar agora, a ter o jeito que você pediu para os jogadores, apesar também da modificação ali do setor de meio de campo para o ataque, por conta da lesão de alguns jogadores, a suspensão de outros. Hoje, por exemplo, o Judson, o Júnior Dutra, ou melhor, o Juan, o Júnior Dutra e o Joel jogando juntos ali um pouco mais no ataque? A gente, assim, a forma de jogar, os jogadores sabem, porque a gente joga desse jeito desde o ano passado, né? Agora a gente recebeu novos atletas que vão se adaptando, vão entendendo. Hoje o Dutra, por exemplo, que é um jogador que a gente sempre falou que não gosta muito de jogar pela beirada, tem um pouco de dificuldade, hoje ele fez uma baita de uma partida pela beirada, né? Jogou muito bem pela beirada. A gente tem conversado com ele, tem orientado, né, instruído ele do posicionamento. Ele está aprendendo a jogar dessa forma durante a competição, porque ele jogava como camisa 10 no Santo André antes de sair do Brasil, depois foi jogar como camisa 9 fora do Brasil, fora do país, né, na Bélgica e no Catar, se não me engano, e voltou com essa intenção de jogar como 9. A gente está pedindo para ele fazer a beirada ali, ele fez muito bem hoje, tanto marcou quanto chegou na frente, criou situações boas para a gente. Então a gente vai ajustando isso, os jogadores que a gente vem recebendo, o time está sendo montado durante a competição, né? Vários jogadores chegando durante a competição, entendendo a forma de atuar, entendendo a proposta de jogo, né? A gente sabe que não é o cenário ideal, mas a gente não conseguiu contratar quem a gente queria no tempo que a gente queria, então a gente foi esperando as oportunidades de negócio, como estamos ainda abertos até o final da conta de trazer mais 1 ou 2 jogadores de acordo com a chance que apareça no mercado. Estamos sempre de olhos abertos aí. Então a proposta já sabiam, quem estava aqui já sabia. A linha de quadra defensiva nossa nunca foi o problema é esse encaixe de balanço de volante, de balanço dos extremos. Isso a gente tem que fazer e ter mais opções. É isso que a gente está tendo hoje. A gente já tem mais opções para mudar a equipe, para mudar o jogo quando precisa. Carille disse há pouco na entrevista, né, que ele já esperava, que ele sabia que seria essa a postura do Avaí, porque até na leitura dele de outros jogos, quando o Avaí encara um time que é maior que ele nessa competição, essa foi a estratégia adotada. E ele disse que já esperava por isso. Você entende que daqui por diante, os times maiores, como por exemplo, já vem o Cruzeiro na sequência, eles vão olhar diferente, vão pensar diferente esse Avaí? Não, eles vão mais ou menos imaginar como a gente joga, né? Todo mundo que joga contra o Corinthians sabe como o Corinthians joga, né? Se for jogar Fluminense e Corinthians domingo no Maracanã, ninguém vai esperar o Corinthians vai se lançar desesperado para frente. O Corinthians vai jogar organizado, esperando, contra-atacando. Lógico que pela qualidade dos jogadores que o Corinthians tem na última linha ofensiva ali, ele fica um pouquinho mais com a bola, né? Eles têm jogadores interessantes ali que sabem jogar, tem Jadson, Rodriguinho, jogador de nível de seleção, né? Marquinhos Gabriel, Romero, né? O jogo que faz bem o pivô, então a bola acaba parando um pouquinho mais na frente. A gente às vezes rouba a bola e perde muito rápido, ou acelera muito rápido. É uma coisa que a gente tem que ajustar, dessa que eu estou falando, ter um pouquinho mais de calma quando recuperamos a bola. Então, esse fato dos adversários saberem como a gente joga não é um fator que vai complicar, né? Eles sabem, mas quando você é reativo, você rouba a bola, a hora que você rouba, você vai ter campo para atacar, né? E, enfim, esperamos que a gente faça um grande jogo contra o Cruzeiro também, consigamos a vitória, que a gente precisa da vitória, né? A gente melhorou, né? Como o Edu citou ali, depois do jogo do Botafogo, a gente tem uma pontuação até razoável, a gente tem perdemos um jogo só, né? E temos pontuado bem, temos pontuado quase todas as rodadas, estamos sofrendo menos gols. Agora, a gente tem que vencer, infelizmente, a gente precisa do resultado, né? A gente vai sair dessa zona, tem que sair o mais rápido possível, tem que ter paciência, mas hoje, especificamente, eu acho que a gente somou um ponto. Claudinei, queria te perguntar sobre a ausência do Rômulo hoje na equipe titular, porque até o jogo passado ele tinha sido titular no teu time em todas as rodadas, e hoje a tua opção foi de deixá-lo no banco de reservas. O porquê, como foi a conversa com o Rômulo, e também aproveito para te perguntar sobre a chegada do Maurinho. Foi um jogador que foi um pedido seu, como é que você vê a possibilidade da utilização dele daqui para frente? Com relação ao Rômulo foi tranquilo, é um jogador que eu considero um titular da equipe ainda, ficou de fora esse jogo, mas pode jogar nos próximos. Ele vinha com uma sequência muito grande de jogos, eu acho que o desgaste é natural e a gente optou por espelhar um pouquinho o que o Corinthians faz, né? A gente, em vez de entrar com 3 atacantes no início, né? Vamos dizer que eu começasse com os 3 atacantes, sem o Juan. Aí daqui a pouco a gente toma um gol, aí tu vai fazer o quê? Vai botar 4 atacantes? Né? Você tem que ter como dar um passo para frente e como dar um passo para trás. A gente poderia dar um passinho para trás, né? Se estivesse ganhando o jogo bem, ou podemos dar um passo para frente.
Então a gente optou por jogar com o Juan para circular, mais ou menos o Corinthians faz, tem um jogador, né, aberto que é o Romero, e tinha um que circulava que era o Jadson, e depois o Marquinhos Gabriel. E para ter um pouquinho mais disso, a gente ficar um pouquinho mais com a bola, né? Porque se a gente simplesmente pegar a bola e nos fizermos muito rápido da bola, a gente vai ter dificuldade no jogo. Então com o Juan, né, ele pensa um pouquinho mais no jogo, pisa um pouquinho mais na bola, alterna um pouquinho o ritmo, né? E conversamos com o Rômulo, o Evandro conversou com o Rômulo na chegada aqui na ressacada, foi tranquilo, ele entende, ele sabe da confiança que a gente tem nele, até porque se não tivesse confiança nele, já tinha saído do time há muito tempo, né? Pelo apelo todo que tem, né? E a gente confia bastante nele, é o nosso artilheiro na temporada, se não me engano, né? O último gol da Fonte Nova foi dado pro Dutra, ele tocou na bola antes da bola entrar, mas foi dado pro Dutra, mas a gente sabe da participação dele. É um jogador que se entrega muito, né? Joga muito pelo grupo, assim, participa defensivamente. Isso aí às vezes faz com que ele não tenha um rendimento tão bom ofensivo, que é o que é mais cobrado dele, mas o esquema sacrifica. O Corinthians também, o Romero volta, o Marquinhos Gabriel volta, todo mundo volta. E o futebol hoje em dia é assim, né? Pode não ser o mais agradável, o pessoal mais saudosista gosta de ver lá o atacante esperando, o atacante parado no meio de campo esperando para jogar lateral contra o atacante, mas hoje o futebol infelizmente não é assim, ou felizmente não é assim. Então a gente tem que valorizar os jogadores que cumprem. O Rômulo entendeu bem, entrou no jogo para dar um pouquinho mais de força no lugar do Juan, para a gente tentar vencer a partida. Eu acho que não entrou mal no jogo, mas foi uma decisão tranquila. Eu acho que, assim, nenhum jogador é titular absoluto, nenhum está descartado. A gente tem que usar as peças quando a gente precisa e de acordo com o jogo que se apresenta. E não podemos ficar também preocupados, né, de melindrar um outro jogador. Eles têm que entender o sistema como vem sendo feito. Eu acho que questão de coerência, nenhum deles pode reclamar do que está sendo feito aqui. O Maurinho é um jogador que a gente não pediu especificamente o Maurinho. Eu conversei com o Jocely, já tinha falado para você que a gente precisava de um jogador que talvez tivesse o drible, né, mais incisivo para tentar partir para cima do lateral. Quando a gente joga em casa, precisa propor o jogo. O Jocely conhece bem o Maurinho, um jogador que ele passou as imagens para a gente dar uma olhada, para a gente analisar. E pela característica, o Jocely falou que é um jogador que a gente teria como trazer agora e que tem essa característica. Torçamos para que ele consiga fazer bem esse papel. A gente, lógico, que conta com ele assim que possível. Ele ficou 4 dias sem treinar, chegou da Coreia, ficou 4 dias sem treinar, já treinou com a gente normal, ontem e hoje. E se tudo estiver bem, se estiver no bid, pode ser relacionado para o jogo de domingo. Apesar de ele ter tido a melhor oportunidade do Avaí no jogo, chutou a bola na trave, né, o Joel, pelo menos na minha avaliação, ele esteve um pouquinho abaixo dos demais. Eu queria que você falasse sobre a atuação do Joel hoje. Aproveite e perguntar, né, se ele pode enfrentar o Cruzeiro, já que ele veio por empréstimo do time lá de Minas, né, se ele pode ficar à disposição, se tem alguma coisa no contrato aí que ele não pode jogar contra o Cruzeiro. Não, gente, vou ser bem sincero com você que eu não tenho essa informação. Eu acredito que não, porque normalmente quando se faz isso é quando o clube paga 100% do salário do atleta, que o clube acaba, né, embarreirando essa questão de jogar. Não é o caso do Joel, o Avaí paga uma boa parte do salário dele. Então acredito que não vai ter problema, não sei. Se tiver problema a gente tem que repensar, talvez o Dutra para dentro e alguém na beirada, enfim. Mas acredito que não tenha problema. Eu acho que assim, o esquema que a gente joga, o Joel fica um pouquinho sacrificado, um pouquinho isolado na frente, né? Vocês lembram que uma coisa que a gente mudou, que a gente jogava no 4-4-2, né? Jogava ali por dentro o Dutra e o Marcos, né? Dutra e Marquinhos durante o Catarinense. E a gente está jogando 4-4-1-1. A gente está deixando o Joel justamente para a gente ter um desafogo um pouquinho maior, tentar achar um passe nele. Algumas vezes a gente achou, ele conseguiu fazer as jogadas, finalizou algumas a gol. Eu não acho que ele foi mal, eu acho que ele acaba ficando um pouquinho isolado, né? Em alguns momentos do jogo quando a gente está se defendendo. E depende da gente, como eu falei, fazer essa transição, em vez de fazer uma ligação direta, trocar 3, 4 passes para a gente aproximar mais dele, ele poder receber a bola numa condição mais favorável e cercado por companheiros, não cercado por adversários. Então são as coisas que a gente tem que evoluir. Agora a gente vai ter semana que vem, no correr bem, uma semana tranquila para trabalhar e a gente vai poder fazer alguns ajustes. Claudinei, essa é a segunda partida seguida que você monta o time, podemos dizer, no escuro, porque você acabou não posicionando o time que pretendia utilizar nas partidas pelo curto espaço de tempo, como você mesmo já mencionou. É claro que os jogadores já têm noção e sabem a forma do Avaí jogar, mas no que isso te dificulta até para testar algumas alternativas, como por exemplo hoje jogar o Júnior Dutra, o Juan e o Joel juntos no ataque, que isso ainda não tinha acontecido, né? Talvez no decorrer dos jogos, mas em treinamento você não conseguiu fazer isso. O pior de tudo é assim, cara, é você não, por exemplo, a bola parada, né? A gente tem uma bola parada muito forte defensiva. Hoje nós sofremos ali no final do jogo porque a gente não pôde trabalhar, né? Não trabalhamos porque não quisemos, não, porque os jogadores não suportariam entrar no campo, ficar lá, por mais que o trabalho seja leve, vai ficar lá 20, 30, 40 minutos fazendo um trabalho, repetição, né? Isso aí, o cansaço não é só físico, é mental também, porque ele tem que entender o que você está pedindo, ele tem que fazer o que você está pedindo. E eu acho que para esse jogo do Cruzeiro, sábado, a gente consegue fazer um trabalhinho tático aqui leve dentro da ressacada, né? E consegue posicionar pelo menos, nem que seja
pouco mais a gente consegue posicionar a equipe. Dificulta, com certeza, o entendimento, o que você passa na palestra, você mostra imagens, você fale, mas ele fazer ali no campo é sempre muito melhor, né? Você poder mostrar como o adversário joga, onde o adversário gosta de receber a bola, né? Essa bola entrando no Jô, essa bola entrando no Romero aberto em cima da linha lateral, tudo que a gente poderia fazer, mas assim, quem monta a tabela, né? Se tem que alguém jogar com intervalo de 68 horas ou de 72 horas, que seja um time que vai de São Paulo jogar no Rio, ou do Rio jogar em São Paulo, ou daqui jogar em Curitiba, né? Não pode ser um time daqui que vai jogar lá em Salvador, depois volta de Salvador para cá, com esse intervalo pequeno, né? Não estamos reclamando do que perdemos, a gente empatamos lá, empatamos aqui, mas o desgaste vai acumulando, cara. Então a gente lamenta por isso. Se fosse uma viagem mais curta, se a gente tivesse jogado em Porto Alegre, por exemplo, a gente chegava aqui e conseguia treinar normalmente, os jogadores iam estar com esse desgaste todo. Mas o desgaste foi muito grande, não só do jogo como da viagem. Então a gente agora descansar esses caras bem até sábado. Sábado a gente fazer alguma coisinha aqui, um trabalhinho tático de manhã, que domingo já tem uma outra pedreira aí que é o Cruzeiro. Jogo contra o Cruzeiro. Naturalmente é o João Paulo que entra ali, vai ter a oportunidade dele? Sim, joga o João Paulo, sem problema. O João Menino que tem trabalhado firme, tem treinado bem, né? Entrou nos últimos minutos lá contra o Bahia, e eu tenho muita confiança no João. Assim, não, características diferentes, como a gente sempre fala, né? A forma de atuar, o João sabe, faz a linha de 4 bem, entende o jogo. O Capa é um jogador mais vigoroso fisicamente, bate e volta o tempo todo. O jogador mais técnico, que vai ter um passe, né, mais qualificado talvez, vai ficar um pouquinho mais com a bola. O cruzamento da intermediária, o João tem uma facilidade maior, o Capa chega mais na linha de fundo. Isso aí muda a característica, mas a forma de jogar não muda pela entrada do João, não, é a mesma forma de atuar. Tchau, gente. Boa noite.